apresentar, para quem não me conhece, alguns me conhecem aqui, né? Eu sou advogada, me chamo Juliana Martinez, tenho um escritório aqui em Ribeirão Preto. Eu estou regularmente inscrita na OAB desde 1992, isso não é muito bom contar, porque todo mundo descobre a idade. Sou formada desde 91, especialista em Direito do Trabalho e tenho mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, tá? A atuação nossa é de forma consultiva, elaborando contratos e documentos, e analisando os documentos de rotinas das empresas, e também de forma contenciosa, ou seja, processos no judiciário, né? Então, essa é a forma como nós aí, há mais de 25 anos, atuamos. Hoje, o que a gente pretende abordar, né, pretende abordar é a legislação nova, né, as medidas provisórias 927 a 936 e os artigos da CLT que se encaixam no cenário atual. Que cenário atual, né? A gente tem aí o nosso famoso Covid e as medidas emergenciais, né? E a gente tem um judiciário trabalhista que veio se posicionando sobre alguns temas ao longo dos anos e há recente julgado do STF, inclusive a MP 936, acabou o julgamento na sexta-feira, dia 17, que teve questionada a sua constitucionalidade, mas foi validada e houve a validade dos acordos individuais, né? Então, o que a gente vai... Qual é o objetivo dessa noite aqui, né? Primeiro, a manutenção das empresas, a manutenção dos empreendimentos e dos bons relacionamentos entre o empregador com o empregado, os prestadores de serviços, fornecedores, clientes. É buscar a solução de problemas que estão aparecendo no momento e no contexto atual. Só que uma solução que possibilite equilíbrio dessas relações, além de uma redução de riscos de danos ou passivos no futuro, porque não adianta uma solução mágica agora que traga um passivo enorme no futuro. Não é para morrer nem agora e nem depois, nem daqui a pouco. Então, não tem como falar de futuro sem falar de um passado, embora ele seja bem recente, né? O que a gente precisa conversar primeiro? A nossa primeira grande alteração legislativa começou agora, dia 18 de março. O presidente solicitou para o Congresso e o Congresso reconheceu, pelo Decreto Legislativo 6, estado de calamidade pública. Isso muda tudo. Qualquer advogado que quiser raciocinar os contratos, as relações, no modo antigo, vai errar. Qualquer empresário que quiser dizer, mas já aconteceu assim comigo ano passado, vai errar. Estamos no Decreto Legislativo 6, Estado de Calamidade Pública, que vai ter validade até 31 de dezembro. Então, o que isso significa, né? Isso significa que tudo está alterado. E além dessa modificação do posicionamento do governo federal, por meio de decretos estaduais aqui em São Paulo e municipais, Ribeirão Preto especificamente, nós podemos falar, foram mantidas somente atividades essenciais. E a circulação de pessoas só foi permitida de forma excepcional, reduzidíssima, é o famoso fique em casa. E isso resultou para alguns parar, reduzir ou ter que mudar totalmente a sua atividade de forma a sobreviver. E a hora que você reduz, para ou muda, quando você é sozinho, você só atinge você mesmo, mas quando você tem empregados ou prestadores de serviço, há modificações nas relações de trabalho. E esse é o cenário que a gente tem para conversar hoje à noite. Se o governo não fizesse nenhuma medida provisória, mesmo assim a gente teria assunto para conversar aqui, que é uma coisa que uma pessoa leiga me perguntou esses dias. Mas e se o governo não tivesse feito nenhuma medida provisória? Você ia ter motivo para essa palestra, ou para esse bate-papo, ou para essa conversa? Óbvio que teria. Teria já fundamento na legislação. Por quê? Porque você é empresário que teve que fechar, ou parar, ou reduzir, né? Você tem que reduzir pessoal, ou você tem que colocar para trabalhar em casa, já que ele não pode andar no transporte público para chegar até a sua empresa. Então, você já tinha pela CLT a seguinte situação, o teletrabalho. Para quem se lembrar da CLT antiga, não vai lembrar, não tinha. Mas o teletrabalho, que é o nosso home office em português de Portugal, porque Portugal fala telemóvel para o celular e fala teletrabalho para o home office.
E o Brasil adequou o teletrabalho na nova CLT, quando fez a reforma de 2017. Então, a gente já tinha o home office na CLT nova de 2017. Ele está previsto no artigo 75, que foi modificado, com a introdução de letrinhas A, B, C, D e E. Então, o que acontece? Você tinha como, nesse momento, pegar o seu pessoal, colocar para trabalhar em casa, para ele não correr risco de saúde, para ele não circular, para ele não adoecer, ou por causa da falta de transporte público. Só que as regras da CLT, vou só mencionar uma delas, ela dizia que você tinha que fazer isso com 15 dias de antecedência, tirar o seu pessoal presencial para o home. E se você quiser voltar depois do home para o presencial, também o prazo mínimo de 15 dias. Além de, óbvio, fiscalizar o local de trabalho, verificar se todas as questões de ergonomia, de segurança, iluminação, segurança do trabalho, iluminação, são possíveis, fornecer os equipamentos. E a CLT não dizia, se eu fornecesse tudo, o meu computador, o celular, pagasse a internet e fizesse tudo, se isso ia ou não incorporar ao salário, à remuneração, isso teve sempre uma discussão. Então, havia um certo incômodo no padrão da CLT, mas ele poderia ser feito. Num primeiro momento, ele poderia e pode, no padrão CLT. A CLT, além de ter o home office previsto nela, ela tinha o que mais para uma solução dessa de sua atividade paralisada ou reduzida? Férias. Vou botar quem tem direito a férias em férias. Quais férias? As férias da CLT. Puxa, como são as da CLT? Eu tenho que avisar 30 dias antes, eu tenho que remunerar com 48 horas de antecedência, e a remuneração de férias é o salário mais 1/3, a remuneração mais 1/3. Então, essa é uma opção, mas é nesse padrão. A outra opção prevista na CLT seria licença remunerada. Todo mundo esquece dela e ela foi o melhor para vários empresários nesse momento, inclusive. Por quê? Quando você ainda não tinha medidas provisórias te socorrendo ou à disposição, e você tinha CLT, a licença remunerada, ela não tem um artigo específico, mas ela aparece exatamente no artigo das férias, dizendo que qualquer licença remunerada superior a 30 dias faz com que o empregado perca o direito a férias. Então, o que acontece? Você põe o funcionário em licença remunerada, por exemplo, de 32 ou 34 dias, é mais barato, menos custo do que pagar férias mais 1/3. Não tem o aviso prévio de 30 dias, não tem que remunerar 48 horas antes. Então, na CLT, já havia, desde a de 45, na de 2017 foi mantida, a previsão do empregador poder colocar o empregado em licença remunerada de 30 dias. Aliás, perdão, mais de 30 dias. Não pode ser 30, tem que ser mais. 31, 32, 34, 38, 40, né? E isso, em alguns casos, fazendo o cálculo na caneta mesmo, você consegue 32, 33, 34 dias, gastar menos do que com férias. Ah, mas o governo, nesse caso, não tem negócio. Não, nós estamos falando da licença remunerada da CLT. Não tem nenhuma intervenção governamental, é a licença remunerada boa e velha da CLT. Mas que tem uma vantagem de você conseguir diminuir imediatamente, se você é uma indústria, o custo de EPI, o custo de vale transporte e resolver o seu problema o mais rápido possível. Essa era uma previsão CLT, né? Aí, além dessas situações de home office, férias ou licença remunerada, a solução mais drástica, rescisão por força maior. Alguns empresários resolveram rescindir contratos de trabalho e alegar a força maior da CLT. Ela está prevista no 502, ela existe também desde a década de 40, ela é possível, né? E como que ela funciona? É um código específico, a contabilidade já coloca no TRCT, e a rescisão por força maior, o empregado receberá o seguro-desemprego do governo, mas todas as verbas rescisórias serão pagas pela metade. Ah, então eu rescindo o contrato por força maior, o governo mandou fechar minha atividade. É uma decisão, mas você está encerrando sua empresa, você não está dando continuidade, né? E é preciso, aqui agora eu faço 2 alertas, porque rodaram 2 desinformações
pela internet, pelo YouTube e em mensagens de WhatsApp que muito me preocuparam como advogada. Primeiro, o próprio Bolsonaro passava uma mensagem dele filmando, sendo entrevistado ou filmado, dizendo: quem tiver, prefeitura ou estado, fechado as empresas, vai ter que pagar essa conta, porque tem o 486 da CLT. Então, vamos só esclarecer que isso é uma informação errada, equivocada. Para quem advoga há muito tempo na área trabalhista, já viu empresas serem fechadas, inclusive por várias questões de órgãos públicos, e não necessariamente o órgão público pagar as verbas rescisórias. Por quê? Porque o 486 da CLT, ele trata de um assunto específico, que é muito usado em latim, facto príncipes. Eu detesto o latim, apesar de ser cinquentona, falo em português, fato do príncipe. E o que acontece? Seria um inimigo político. Pensemos um prefeito de uma cidade que é inimigo do jornal que faz oposição a ele. Então, ele resolve mandar fechar o jornal. Ele não está baseado na Organização Mundial de Saúde, num decreto de emergência nacional, em uma questão de interesse público. Ele simplesmente abusou do poder de ser prefeito da cidade, retirou a autorização, mandou fechar por algum motivo. Ou, ao contrário, o governo cede uma autorização para um hotel fazenda funcionar numa área de reserva indígena. Depois, esse hotel, depois de ter investido em propaganda, publicidade na estrutura, descobre que não pode funcionar ali por outros órgãos ambientais, ele tem o direito de fazer a rescisão e cobrar as verbas do poder público. Mas é um caso absolutamente diferente de interesse coletivo de saúde. Então, a invocação do artigo 486 da CLT, de acordo com a posição da jurisprudência, que tem vários julgados, porque esse artigo não é novo, ele é velho, ele é da CLT da década de 40, ela jamais seria cabível num caso de saúde pública. Ok? Não é essa a interpretação do artigo. Tem vários julgados, é só pesquisar na jurisprudência. Então, faço esse alerta. E o segundo alerta que eu faço é que a rescisão do contratrabalho por força maior, ela teria que ocorrer realmente por força maior. Porque se ficar provado a fraude, que já está prevista no 504 da CLT, logo em seguida, e o Judiciário Trabalhista não fechou, ele está funcionando, inclusive a partir de 4 de maio voltam os prazos, vai ter audiência, inclusive, por sistema de teleconferência, como nós estamos usando aqui agora, virtual, né, não presencial. O que acontece? Se ficar provado, por exemplo, que eu já tinha dado aviso prévio para dispensar a Terezinha, antes, no comecinho de março, mas aí surgiu o decreto do prefeito fechando meu restaurante, e a Terezinha era minha cozinheira. E eu resolvo falar, então, para a contabilidade assim, muda aí a rescisão dela, em vez de sem justa causa, põe em força maior que eu vou pagar só metade das verbas rescisórias. É óbvio que essa Terezinha, até 2 anos depois da data da rescisão desse contrato, vai poder reclamar na Justiça do Trabalho. E ela vai poder pedir a diferença de todas as verbas rescisórias. E o reconhecimento de uma fraude, porque a rescisão dela não se operou por força maior. Inclusive, ela já estava cumprindo o aviso prévio antes mesmo do decreto do prefeito mandar fechar o restaurante. Então, eu estou dando exemplos, porque é uma expressão que a gente costuma usar em inglês, na verdade, e também traduzida em português. Quer dizer, o barato do passado pode ficar caro no futuro, né? O barato que fica caro. Então, tem que tomar cuidado também para não tentar se aproveitar do momento para economizar em rescisões, porque não necessariamente você não vai pagar lá na frente muito mais caro. Não recomendo nenhuma das duas situações. Aí, nós falamos da CLT. Então, a gente diz que a CLT te permite a licença remunerada, as férias, a rescisão, o trabalho home office, no padrão dela, e a rescisão por força maior naqueles casos em que você foi realmente atingido e fechou suas atividades e paralisou, ou aquele segmento da sua indústria não conseguiu mais continuar por força maior. Aí nós temos as novas regras, que é o que a gente vai conversar hoje. Alguns estão aqui, talvez só para conversar das novas regras, porque já atuam, já conhecem a CLT, até peço perdões, mas eu prometi conversar de todas as opções possíveis, né? Pelo menos até hoje, 21 de abril.
A MP 927 foi a nova regra que o Bolsonaro lançou num domingo à noite, dia 22 de março. E no dia 23 de março, segunda-feira, perto da hora do almoço, ele estava revogando. Mas ele não estava revogando a medida inteira. A mídia soltou de uma forma que alguns empresários acharam até que essa medida não existia mais. E não foi isso que aconteceu. A MP 927, ela teve uma revogação parcial no dia seguinte. Nós vamos conversar. E ela trouxe algumas situações novas. Aí, o outro caminho que o empresário, o empreendedor pode aqui pensar em seguir é o da MP 936/2020, que ela foi alvo, né, de ação de inconstitucionalidade, de apreciação pelo STF, inclusive começou o julgamento na quinta, terminou na sexta, dia 17 agora, hoje é terça, nós estamos conversando, e a decisão do Tribunal Superior, né, STF, Suprema Corte, é mais alta, então não tem outra escalinha, ela foi exatamente no sentido favorável de validade dos acordos individuais previstos e da validade da própria medida em si, né? Então, nós vamos conversar que esse temor que existia, alguns clientes meus já queriam operacionalizar a medida 936/2020, eu disse que seria mais seguro e como ele podia aguardar um pouquinho, aguardar o posicionamento do judiciário, que já ocorreu. Então, a partir dessa semana, nós temos um outro cenário no Brasil. Mas eu vou falar antes da 927 de 2020, que ficou meio abandonadinha, meio a irmã feinha, né? Ela só teve um artigo revogado, que foi o artigo 18. O que era o artigo 18? Só para falar o que foi revogado. Era que o Bolsonaro tinha lançado 4 meses de suspensão de contrato de trabalho sem remuneração por parte do empresário, e o empresário tinha a obrigação de colocar esses empregados em curso. Na hora, houve várias manifestações, foi muito rápido e, em verdade, também foi mal interpretada pela forma como comunicada. De qualquer forma, esse artigo foi revogado no dia seguinte pela medida provisória 928, tá? Só que as demais novidades trazidas pela MP 927 estão em vigor. E elas, às vezes, podem ser uma solução para o seu empreendimento. Cada um sabe do seu negócio ou da sua empresa. A MP 927, ela autoriza, primeiro, a transformar o presencial em teletrabalho, home office. Aí você vai falar, mas isso já tinha na CLT de 2017. De fato, já tinha. De fato, talvez não precisasse de uma medida provisória falar nisso. Mas ela trouxe algumas situações de não precisar de acordo individual, nem coletivo. E de poder avisar o empregado para ele vai para o home office com 48 horas de antecedência. E dele voltar para o presencial 48 horas. Isso muda muito nos tempos atuais. Porque era uma situação que, de repente, você teve um decreto dizendo que não era recomendado, depois você teve em algumas cidades, não tinha transporte público, então você precisava de algo mais rápido para colocar o seu pessoal em home office, né? E também a medida provisória, ela trouxe uma paz para os empresários, em qual sentido? Ela disse que tudo que você investe para o home office, a internet, o celular, o computador, aquilo que você gastou para colocar o seu empregado home office, ou está pagando para ele, não incorpora ao salário. E isso era uma situação meio, um pouco obscura na CLT. Na medida provisória, não. Está escrito de forma clara. A 927, além de trazer o home office, então, com alguns prazos mais curtos de colocar home office ou trazer para o trabalho presencial e deixar claro que o que se gasta para ter trabalho home office não incorpora ao salário, ele, na verdade, trouxe as férias diferentes. Essas férias, sem mais a obrigação de comunicar com 30 dias de antecedência, com 48 horas de antecedência só, remuneradas na volta e não antes, porque as férias tradicionais da CLT você tem que remunerar 48 horas antes do empregado sair em férias. E remunerar na volta, até o 5º dia útil. E 1/3 a mais das férias teriam o prazo suplementar para pagamento até o 13º salário. Além dessas novidades, dessas novas férias aí da medida provisória, você poderia suspender essas férias, comunicando 48 horas antes e trazendo de volta. Por quê? Porque dessa vez
não se entende que alguém está com férias para poder ir viajar, passear, nada disso. Diante da situação, está todo mundo, aspas, férias em casa, né? Não podendo passear. Então, se entende que com 48 horas, você avisaria o empregado, cancelaria essas férias e traria ele de volta. Uma outra situação que a medida provisória deixou claro é que você poderia deixar o seu empregado em casa como banco de horas e compensar, caso você já tivesse um sistema de banco de horas e ele tivesse horas positivas, né? Para gozar o descanso. Às vezes, dependendo do seu empreendimento, compensa fazer uma somatória de tudo, quer dizer, as horas do banco, uma licença remunerada, ou home office, ou redução de jornada, vocês vão avaliando as possibilidades que vocês têm. Uma outra situação que a medida trouxe para reduzir despesas, conseguir ajudar na manutenção da renda das empresas e dos empreendedores, foi a dispensa de exames clínicos, que quer queira, quer não, dependendo do número de funcionários, o admissional, os periódicos e até o demissional geram um gasto. Então, ficou dispensado de fazer os exames clínicos ocupacionais por um período aí de 180 dias, de acordo com essa medida. E o demissional também está dispensado, inclusive se tiver feito o exame nos últimos 180 dias. Você aproveitaria o exame de saúde do seu funcionário. Mas aqui eu coloco também uma recomendação de advogada. O exame demissional, ele interessa muito para a empresa, porque às vezes a pessoa se machuca depois que saiu da empresa e entra com uma reclamação pedindo indenização por danos à sua saúde, ou um acidente, ou um ferimento, e induz que aquilo foi decorrente do trabalho. Então, é muito importante ter um demissional apto, por exemplo. Então, de todos os exames, eu entendo que a empresa poderia, sim, aproveitar a medida para economizar, menos o demissional, que eu acho que interessa a ela, né? Mas ela está liberada se tivesse sido feito um exame de saúde no empregado nos últimos 180 dias. E a medida 927 trouxe a prorrogação do prazo e o parcelamento do pagamento do FGTS. Essas situações todas da medida 927 e das duas medidas provisórias, elas têm o mesmo discurso: manutenção do emprego e da renda. Qual é a luta, então, do governo? A luta não é por rescisão, não é facilitar a rescisão, é facilitar as questões de manutenção de emprego e manutenção da economia, né? Aí nós temos a medida 936/2020, que a 927 praticamente foi esquecida, mas ela trouxe várias situações que podem ser usadas. A 936/2020, ela permite a suspensão do contrato de trabalho até 60 dias. Eu só gostaria de chamar a atenção para todos aqui que prazo em dias não é meses. A redução da jornada e do salário nos seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Só que o salário hora é mantido. E o prazo que você pode reduzir jornada e salário máximo é de 90 dias. Não significa que tem que suspender contrato 60 dias, nem reduzir jornada e salário 90 dias. Mas esse é o prazo máximo. Porém, eu só chamo a atenção das empresas que prazo em dias não são em meses. Não contem prazos errados. E a medida provisória, ela vai ser lembrada no futuro, já está sendo motivo de algumas piadas, como a medida que criou o bem. Alguns casais se chamam de bem, mas a medida provisória 936 criou o bem, que é uma ajuda do governo. Então, ao contrário do que trazia a medida 927, na parte que ela foi revogada pela 928, ela criou o benefício emergencial, ou seja, o governo vai ajudar a pagar a diferença dessa redução salarial. Porém, nós vamos agora entrar em dois aspectos que eu vou chamar a atenção das empresas que forem fazer qualquer um desses mecanismos, suspensão ou redução de jornada, e aí a gente fala um pouquinho melhor da participação do governo. Eu quero chamar a atenção porque é válido o acordo individual, acabou de ser julgado no tribunal, mas tem que ser escrito e tem que colher a assinatura do empregado e comunicar 2 dias antes. Não é válido um acordo unilateral, um comunicado unilateral. E esse acordo, essa suspensão do contrato de trabalho,
ela tem que ser comunicada 2 dias antes e até ela ser comunicada ao empregado vai estar valendo o contrato, com as suas obrigações, com as suas proporcionalidades. Além de ter que existir esse acordo, tem que avisar o Ministério da Economia, que tem um site específico, e o sindicato, em 10 dias. A ação do STF, ela não mudou esse dever de informar. O que ela julgou foi a questão de poder ser um acordo individual, sem a participação do sindicato, não ter que ser uma negociação coletiva, né? E eu quero chamar a atenção que se a empresa não fizer o comunicado, o que que acontece? Perdão, gente. Se ela não faz o comunicado, ela não consegue suspender o contrato ainda está válido. Então, ela ainda está devendo as verbas enquanto o contrato não está suspenso. A 936 criou algumas coisas. Então, às vezes alguém pensa assim, é melhor eu suspender o contrato, porque na licença remunerada eu vou ter que pagar a remuneração integral. Na suspensão de contrato de 30 dias, o governo vai entrar com uma parte, eu não vou pagar. Ou na redução de jornada, por exemplo, meio período, se eu fizer, eu vou pagar só uma parte, o governo vai pagar a outra, né? Só que eu só quero chamar a atenção que quando você usa a suspensão do contrato ou a redução de salário, de jornada e salário, você vai criar estabilidade. Então, você criou uma estabilidade igual ao período em que a pessoa ficou com o contrato suspenso ou com a jornada e o salário reduzidos. E a partir do momento que você cria essa estabilidade, quando do retorno da suspensão do trabalho, no igual período de dias, você também aumenta as verbas rescisórias. Se você resolver suspender e falar, nossa, mas eu não vou ficar mais com esse monte de funcionários, a minha empresa mudou, agora eu faço um trabalho diferente e eu vou dispensar. Na hora que você for dispensar, você tem que pensar que ele é estável e que as verbas rescisórias serão aumentadas pela indenização da estabilidade, se você não cumprir, não aguardar esse período, se você for rescindir, e ainda vai haver aumento das proporcionalidades de 13º, de férias, de tudo, porque vai ter que jogar esse período da estabilidade no tempo para cálculo das parcelas. Se você resolver fazer a remuneração menor, porque você vai reduzir a jornada, vamos supor que você opte 50%. Então, você vai reduzir para meio período. A jornada vai pagar meio salário e o governo vai pagar os outros 50%, que essa é a novidade da 936, né? O benefício que ele vai incorporar aí. Só que vamos alertar aos seus empregados para não ter discussão, para não ter briga. Os 50% que o governo vai pagar é sobre o que ele receberia de seguro-desemprego, que nem sempre é igual à remuneração dele. Então, o que vai acontecer na prática? Faz de conta que José ganha R$ 2.100 e aí você vai pagar metade para ele, 1.050, não necessariamente ele vai receber 1.050 do governo federal. Ele vai receber 50% do seguro-desemprego. Isso precisa ser esclarecido, é bom que seja, pelo menos eu recomendo, porque o nosso objetivo, desde que a gente conversou lá no início, é manter boas relações com esses empregados, é ainda sobreviver à sua empresa, é voltar essa pessoa à sua equipe. Então, é bom que se esclareça, para que ela se prepare. A medida MP criou isso, a possibilidade de suspender o contrato, de reduzir jornada e pagar salário reduzido na mesma proporcionalidade e o benefício emergencial do governo. Daí, eu trago para vocês a seguinte reflexão, que não é exatamente uma conclusão, eu pus conclusão entre aspas aqui, né? O que é bom para a sua empresa ou empreendimento? A conclusão tem que ser cheia de perguntas hoje. Licença remunerada, férias da MP, que você só vai pagar 1/3 lá no 13º, redução de jornada com redução de salário, uma parte o governo pagar, suspensão do contrato. Quero chamar a atenção também que na suspensão você não pode pedir nada para o seu empregado. Ele está com o contrato de trabalho suspenso, ele não pode prestar serviço para você. Mas e se eu pedir, se ele comprovar na justiça, ele vai ser declarado que aquilo foi uma fraude, que não foi verdadeiro. E a empresa vai ser condenada a pagar as diferenças. Contrato suspenso é contrato suspenso.
na sua realidade, na sua atividade, no perfil dos seus empregados, do seu serviço, do seu produto, como está a sua concorrência, o que vai atender melhor a você. Então, a ideia hoje é bater um papo, é conversar sobre as possibilidades que existem, mas chamar atenção para algumas desinformações que circularam na internet, como o Facto Príncipes 486, tomar cuidado com rescisão por força maior, porque não é isso que o governo está estimulando, ela existe prevista na CLT, mas ela só vai ser validada pelo Judiciário Trabalhista se ela ficar caracterizada. Fechei meu restaurante, fechei minha lanchonete, não consegui, ou resolvi não continuar, por força maior, fechei tudo. Agora, as situações antigas e as situações novas. Você tem que prestar atenção no seu negócio, no que vale a pena, né? É um novo cenário trabalhista. E talvez o seu negócio, que é o que você tem que... Ontem eu participei de uma mesa redonda e gostei muito do que foi dito. Ele também não seja mais o mesmo. Então, esse é um momento de repensar, talvez, o seu negócio, né? E não só nas relações de trabalho, as relações de consumo também. O que vai gerar para o consumidor o seu discurso ou a sua atitude? Porque tudo que a gente faz tem um reflexo. Nós queremos ser lembrados nesse momento de pandemia, de problemas de saúde e de economia, de que forma? Como nós queremos fixar nossa marca? E eu encerro só dizendo assim, acho que vocês já ouviram, já viram a questão da CVC, né? Que ela veio, fez as rescisões, só que ela fez rescisão não por força maior, ela fez rescisão de contrato de trabalho, no 482. Pagou tudo, mostrou os ambientes lindos e disse, olha, não vão para lá. Quando tudo passar, a gente volta. Para mim, mais respeitoso do que o discurso que o Madeiro acabou fazendo e que desagradou bastante clientes. Então, a gente tem que pensar que a gente não vive também só relação de emprego. A gente vive relações de consumo, né? E tudo está atrelado. Tudo está atrelado. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Beni Capacita por ter dado essa oportunidade. Nós vamos conversar, vou abrir para perguntas. Estou aqui para aprender com vocês também, para trocar. Mas especialmente aos diretores da Regional Nordeste Paulista, que me convidaram, acreditaram no potencial para a gente estar aqui, né? E quero agradecer vocês que em pleno feriado, que eu sei, apesar de estarmos em casa, né? É um feriado, estão aqui, se inscreveram, quero agradecer muito. Vocês vieram participar, trocar ideias aí e prestigiar, tá bom? Se precisarem de informações, a gente não está fazendo atendimento presencial no escritório nesse momento, mas a gente está online, está atendendo e-mail, está atendendo celular, tirando dúvidas, né? É a nossa área, é a nossa matéria, né? E eu fico à disposição, tá bom?